Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Todos aqueles que estão vindo pela primeira vez, vocês possam ser acolhidos. Todos aqueles que nos acompanham desde os tempos que estávamos presencialmente nos nossos trabalhos lá na Associação Espírita Mariana do Nascimento. E todos aqueles que nos acompanham desde que iniciamos as lives, né, as transmissões das lives. Hoje estamos na 26ª semana seguida de lives, todos os sábados aqui. Agradeço a todos que estão aqui conosco. Hoje, 19 de setembro de 2020, às 9 horas, o Grupo Amigos da Fé da Associação Espírita Mariana do Nascimento de Ribeirão Preto. Iniciamos hoje, né? E aí, como passaram a semana? Tiveram muitas dificuldades? Foi complicado? Esperamos que ao final deste encontro, que todos possam estar refeitos, recuperados, energizados. Então, que estejamos prontos para mais um dia. Hoje, excepcionalmente, o nosso companheiro Silvio não poderá participar de nossa live por motivos de trabalho, e a Thaís, que é integrante do nosso grupo Amigos da Fé e professora dos cursos de Espiritismo da nossa Associação Espírita Mariana do Nascimento, vai estar presente e nos ajudando aqui na nossa live hoje. Você, Thaís? Bom dia a todos, tudo bem? Acho que muitos que frequentam o sábado já me conhecem, né, lá do sábado mesmo. E mesmo aqui nas lives eu sempre apareço nas mensagens dos 4 caminhos de luz, né? Então acho que todo mundo aí já conhece a minha carinha linda. Né? Então, só relembrando que os nossos encontros ficam gravados na página do Mariano, aqui no Facebook. Né? Então, a gente sempre pede para vocês compartilharem. Não se esqueçam de indicar a nossa live. Se não der para a pessoa assistir ao vivo, né? Reforçar que ela pode assistir na live que fica gravada. Né? É só acessar lá a nossa página do Facebook e vai estar lá. Lembrando que às vezes a internet ela tem uma instabilidade, às vezes ela não colabora, mas graças a Deus ela tem colaborado muito com a gente nesse período aí das nossas lives. Mas caso caia a transmissão, não desista, tá? Espera um pouquinho, volta aqui que a gente está tentando voltar o mais breve possível. Deixe o seu recadinho aí no chat da live. Né? Pode colocar seu nome, a cidade que você fala. Se você for aqui de Ribeirão mesmo, coloca o seu bairro. E aí, conforme vai dando, a gente vai divulgando.
E já vamos, né, fazer aquele ritual básico, pegar o nosso copo d'água para preparar, deixar aqui do ladinho. Né? Quem quiser também, ó, hoje eu trouxe a garrafinha d'água aqui, também pode deixar aí, para a gente tomar o copo d'água no final da reunião e a garrafa d'água para a gente poder beber durante a semana. Né? Pedimos a todos os nossos mentores da casa para auxiliarem também os trabalhos da unidade do Max João, né, que é uma extensão aí do Mariano, que fica lá na Albuquerque Lins. Nós vamos colocar aí na tela para vocês o link do caderno de orações. Né? Ele pode ser acessado via QR Code, que é esse quadradinho aí cheio de uns risquinhos, é só apontar a câmera do celular ali, que ele já direciona vocês, né, para você colocar o nome ali das pessoas a quem você deseja pedir orações, né, para vocês mesmos, para sua família, para pessoas encarnadas e desencarnadas, tá? É uma forma semelhante de fazer o que acontece na casa espírita presencialmente, né? Quando a gente está lá, a gente pega o caderno físico e coloca o nome. Só que a gente teve que se adequar aí nessa pandemia, então agora a gente faz isso de maneira virtual, mas isso não desmerece nada, né, o trabalho da equipe espiritual para fazer esses atendimentos. É só preencher, é simples, tá? Então, vai estar aparecendo aí para vocês, as pessoas que já foram preenchendo durante a semana, porque ele fica aberto, viu, gente? Então, se precisar colocar o nome, ele está aberto a semana inteira o caderno. É só você colocar lá. E todos os nomes escritos, né? Você também pode mentalizar aqueles que você escreveu. E se você não escreveu ali, pega um papelzinho, escreve agora, mentaliza, que a espiritualidade vai fazer o atendimento à distância para todos esses nomes, tá bom? Então agora a gente vai respirar fundo, se acomodar na cadeira, no sofá, na onde vocês estiverem. Vamos formar uma corrente de luz, de fé e de esperança. E nós pedimos muita vibração e prece neste momento. Vamos transmitir amor, saúde e paz, irradiando a luz divina. E nesse momento eu convido a Karen para fazer a nossa prece de início da reunião. Bom dia, prece para início da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontre acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo o pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade, do mandado que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessário. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vierem com intenções malfazejas, pedimos especialmente ao espírito da casa, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja. Seguindo hoje os nossos estudos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das 5 grandes obras do Allan Kardec, né, que regem o Espiritismo. Nós fazemos um estudo sequencial, então todo sábado a gente faz um item, né, uma parte do Evangelho.
Semana passada nós finalizamos o capítulo 16 e hoje estamos iniciando o capítulo 17. E o título do capítulo 17 é Sede Perfeitos. O item que nós vamos iniciar hoje é características da perfeição. Então, eu gosto sempre de repetir, para quem não tem uma vivência assim diretamente com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho ele é dividido em vários capítulos, cada capítulo é um tema que o Allan Kardec abordou. Ele pega algumas mensagens, algumas instruções que Jesus nos deixou no Evangelho dele, e com o auxílio dos Espíritos, o Allan Kardec codificou ou explicou melhor o que Jesus realmente queria dizer naquele tempo, né? Afinal, as pessoas daquele tempo eram mais atrasadas, e Jesus falava por parábolas, e dificilmente as pessoas daquele tempo entendiam, né? Então, vamos iniciar. Então, características da perfeição. Disse Jesus: amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Então, o que quis dizer Jesus aqui? Que a gente tratar bem, ou viver bem, conviver bem, e fazer bem às pessoas que nos cercam, os nossos amigos, os nossos parentes, é simples, é fácil, né? Não temos mérito nenhum nisso. Agora, o grande mérito para que sejamos perfeitos, como Jesus quer, como Deus quer, nós temos que fazer bem àqueles que nos odeiam, àqueles que consideramos como se fossem nossos inimigos. Então, esse é o grande desafio, né? Perdoar e fazer bem para essas pessoas. Então, aí o Allan Kardec nos codifica. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, esse ensinamento moral, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão por isso. Ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Então, Jesus deu esse exemplo de sermos perfeitos, que era uma forma de chamar a atenção, né, das pessoas daquela época, né? Porque ele tinha que impactar para que eles pudessem prestar atenção e fizessem o esforço realmente para poder atingir essa perfeição. E a gente sabe que nunca iremos chegar à perfeição total como Deus é. É preciso entender por essas palavras a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste a perfeição? Jesus o diz: amar aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. Então, ele diz que a caridade, né? Como é o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, ele define a caridade como uma essência da perfeição, né? Que ele vai sintetizar todas as outras virtudes que nós devemos ter. Então, seguindo a caridade, ela já nos aproxima muito, muito, muito dessa perfeição que Jesus nos pede.
De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são sua negação. Visto que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amar aos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é, por isso mesmo, sempre o indício de uma maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição se dá em razão da extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, aqui, meus irmãos, nessa passagem de hoje, Jesus ele quer que nos aproximemos, né, dessa perfeição. É a perfeição de nós, seres humanos, não a perfeição de Deus. Ele dá o exemplo de sermos perfeitos igual ao Pai Celestial, mas nunca vamos conseguir atingir essa plenitude. Então, ele dá o exemplo para que possamos captar, né, essa mensagem da caridade, do amor ao próximo e muito mais, né? O desafio de você conseguir não pensar mal do seu inimigo, daquela pessoa que não gosta de você, né? É um desafio muito grande. Eu sei porque nós estamos muito longe dessa perfeição, mas nós temos que ir colocando essas sementinhas, né, dentro do nosso coração, da nossa mente, dos nossos pensamentos, para que possamos, aos poucos, ir evoluindo, ir entendendo essa perfeição que Jesus nos pede. Espero que todos tenham compreendido e vamos agora seguir com o nosso segundo estudo e reflexões deste sábado, com o estudo do livro Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca, e quem vai fazer para nós hoje é o Valdez. Bom dia, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês. Dando seguimento aos nossos estudos, vou fazer a leitura de uma reflexão do livro Minutos com Chico Xavier. O título da reflexão é o seguinte: cuidado com as brasas. Não adianta o diabo assoprar onde não há brasas. Chico Xavier. Com muita sabedoria e delicadeza, Chico toca no tema das nossas inferioridades, das brasas interiores que servem de instrumento para a investida dos espíritos que não desejam a nossa felicidade. Ninguém pode nos fazer o mal, a não ser pelas portas do mal que encontrou em nós. Precisamos apagar as brasas íntimas, a fim de que o fogo das influências negativas não se alastre em nosso caminho. A água apaga o incêndio e Jesus tem a fonte da água da nossa paz. Se nosso orgulho estiver ferido, usemos a água da humildade. Se o nosso coração estiver cheio de mágoas, usemos a água do perdão. Se nossa mente estiver agitada, usemos a água da paz. Talvez estejamos cansados de sofrer
exausto por tantas guerras e conflitos, sedentos por uma vida nova. Como no passado, Jesus continuou junto ao poço na Samaria, oferecendo-nos a água de seu Evangelho. Aceita um copo? Obrigado, Valdez, por essa reflexão, por esse ensinamento maravilhoso que esse livro nos passa, né? Palavras de Chico e explicações de José Carlos de Luca, sempre enriquecedor, engrandecedor para todos nós. Então eu peço a todos, quero agradecer as 42 pessoas que estão ao vivo agora conosco, nos assistindo. Vamos todos numa corrente bem forte, bem intensa, colocar nas nossas mentes as pessoas que estão necessitadas, estão enfermas, estão internadas, estão com algum problema, aquelas que colocamos os nomes no nosso caderno de orações, aquelas que escrevemos no papel aí, colocar todos nessa mente e todos possamos nos concentrar bastante, pedindo para todas essas pessoas e fazendo junto a oração a Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. E Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze, o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Bom, depois dessa prece linda de Bezerra, né? Nós continuamos aqui e eu estou tentando acompanhar o chat, como o Silvio faz, né? Então, aí agradecer a presença de todos, da Kika, da Marta Gobi, da Bárbara, da Isabela, da Tamara, da Rosa Maria, da Vânia, da Rita, da Mariana, da Licínia, do Carlos e da Jane, da Dulce, da Glacione, da mãe dela, dona Jussara, o Diogo, a Helena, a Sandra, Fernanda, a Dena, a Adriana, olha quanta gente, Eliana, a Rosana, nossa companheira de trabalho, Elizabeth, a Juliana, o Fernando, o Valdez, a Emília, também nossa companheira de trabalho, a Natália, o Roosevelt, a Ana Lúcia, o Balieiro, a Karen
E aí está chegando mais gente aí. Ó. Até o momento nós estávamos com 44 pessoas ao vivo com a gente. Olha que legal. Né? Então, assim, todo mundo não esquecendo aí de compartilhar. E agora, como esses sábados por orientação, né, do senhor Miguel, a gente continua ouvindo as mensagens de Chico Xavier. Né? Então, a gente vai ouvir aí a própria voz do Chico, né, fazendo hoje a mensagem Louvor e Súplicas. Então, eu peço para todos aí mais uma atençãozinha e uma tranquilidade para ouvir essa mensagem aí com muito carinho e atenção. Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprover, despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. E depois dessa linda mensagem, né, do nosso querido Chico, eu trago ainda 2 frases para a gente refletir bastante, né, durante essa semana aí que está se iniciando. Então, a primeira diz assim: precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. E a segunda frase: o amor não prende, liberta. Ame, porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Então, nessas 2 frases, a gente tem aí uma palavra-chave, o amor. Então, se a gente tiver amor para conosco, a gente vai conseguir ter amor para com os nossos próximos também. Então, a palavrinha para a gente levar na semana é o amor. Álvaro, agora é com você. Chico sempre cutucando fundo na gente, para a gente refletir, pensar, né, analisar, como a Thaís falou, deixar, vamos se dizer, gravado aqui dentro do nosso peito a palavra amor, possamos refletir, afastar ódio, afastar raiva, afastar mágoa, amargor, né? E só colocar o amor dentro da gente. Olha que é tão simples, mas é tão difícil, né? Então, vamos tentar colocar em prática essa semana aí, como a Thaís nos orientou. Então, vamos todos agora respirar fundo, nos acomodar tranquilamente,
nos acomodarmos da melhor maneira possível. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola da Alma. Feche os olhos, se concentrem, respirem bem fundo e vamos pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre nossos familiares. Vamos imaginar a nossa casa, passei pelos seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que o ajude a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá dando proteção para a nossa família. Agora vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Vamos também, meus irmãos, nos tranquilizar diante dessa pandemia e aquilo que eu reforço ainda não passou. Temos que ter mais consciência, temos que ter mais tranquilidade. Agora não é momento de afrouxarmos, não é momento de diversão, de passeio, de viagens. É momento da gente se preservar mais um pouco. Eu sei que é difícil, mas as pessoas estão com um sentimento de que parece que a pandemia acabou, mas ela não acabou. Então eu peço a todos vocês que tenham mais paciência, tenham mais calma e vamos continuar nos preservando. Sairmos de casa apenas para o essencial, para o trabalho, para compras, para o essencial. Vamos nos preservar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar e que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar umidificar por Deus. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por esses momentos que passaremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a vida eterna. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Depois desses instantes de bastante concentração, bastante energia que a espiritualidade nos passa, nessa corrente maravilhosa que formamos e que sentimos sempre, mesmo estando à distância de todos vocês, essa energia é muito forte, é muito contagiante. Então, vamos continuar com essa energia e todos juntos cantarmos a música Quanta Luz. Nesse ambiente, descendo
E depois dessas mensagens, né, no nosso estudo aí do Evangelho, e as músicas, né, a música ela renova, ajuda a renovar ainda mais nossas energias. E agora chegou aquele momento da gente pegar o copo d'água, todo mundo deixou aí do lado, o copinho d'água, tá? Para a gente agradecer, né, a espiritualidade por esse momento de paz, de tranquilidade, né, que isso possa perdurar durante nossa semana, né, que tenhamos aí tranquilidade para enfrentar os desafios que surjam, né, que tenhamos serenidade também, né. Então agora eu convido a todos a pegar o seu copo d'água e a beber. E não esqueçam, né? Deixar a garrafinha durante a semana. Se a água for acabando, vai completando até chegar o próximo sábado e a gente renovar aí as energias novamente. Né? E agora eu passo para o Álvaro, para ele dar os recadinhos. Obrigado, Thaís. Reforçando, né, sempre os nossos recadinhos de todo sábado. Quero, primeiramente, agradecer, sempre, primeiro agradecer a todos vocês pelas doações de alimentos para a confecção de nossas cestas básicas, né? Mês passado entregamos cerca de 84 cestas básicas para famílias necessitadas, principalmente nesse período, né, de pandemia. Mas lembrando que essa ação da Associação Espírita Mariano Nascimento não é agora da pandemia, não. Isso é de anos, muitos anos. É feita essa entrega mensalmente, né, para essas famílias, são pré-cadastradas, né? Então eu peço mais uma vez a colaboração de todos vocês, porque sem a colaboração de vocês não é possível a gente fazer essa ação, né? Então deve estar aparecendo aí na tela para vocês, pois a associação ainda continua fechada, né? Então nós temos 3 pontos de apoio para doações. Nós temos ali aqui no Jardim Paulista, na Note Center Notebook, ali com o nosso amigo Caio. Nós temos também lá na Torre Empresarial do Shopping Iguatemi, na empresa Plugme, do nosso amigo Zé Renato. E também aí pertinho do Mariano do Nascimento, nós temos na rua Niterói a empresa Ribershine, de materiais de limpeza, com os nossos amigos Tiago e Aline. Então, vocês podem continuar doando, entregando nesses 3 pontos, onde for melhor para vocês, né? Que a nossa diretoria, a nossa de voluntários que montam as cestas vão passar para recolher e para ajudar no final do mês a montar essas cestas e entregarmos novamente para essas famílias. Quero também pedir a todos, né, que possam colaborar com doações em dinheiro, em espécie, né, porque ainda como estamos fechados, as nossas contas da associação têm que ser pagas, né? Temos nossos funcionários que têm que pagar os seus salários. Então, está aparecendo aí na tela a conta da Associação Mariano do Nascimento, tem o CNPJ, você pode fazer a sua doação, tirar uma foto do recibo, enviar ou pelo Facebook ou com algum contato que você tenha com as pessoas do Mariano e que possamos levar esse comprovante para a diretoria e depois, posteriormente, se houver a necessidade, você solicitar o recibo também, que a associação vai fazer o recibo e passar para vocês, tá? E aquelas pessoas que já são associadas, né, e que têm as suas mensalidades a serem atualizadas lá com a diretoria, vocês podem utilizar esse mesmo meio, né? Fazer o depósito da sua mensalidade na conta do Mariano, enviar o comprovante e depois solicitar o recibo da mensalidade. Quero também convocar a todos que tenham a disponibilidade amanhã
dia 20/9, né? Vai ser feito novamente, acho que é a terceira vez que está sendo feito, né? Um mutirão para fazer um faxinão lá da Praça do Mariano do Nascimento, que aquela praça é de responsabilidade do Mariano, não é uma praça pública. Então, nós temos que manter ela limpa, né? Agradável, bonita, ainda mais nessa época de seca, muitas folhas. Então, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, estão todos convocados que queiram ser voluntários para ajudar nesse mutirão e nesse faxinão do bem para a limpeza da nossa pracinha lá do Mariano. Então, convoco a todos vocês. Agradeço. Quero dizer também que o nosso bazar já está abrindo durante a semana, né? Então, aqueles que quiserem doar mantimento, roupas, sapatos, eletrodomésticos, que não usam mais e que estejam em bom estado, possam doar lá para o nosso bazar e também possam ir lá comprar, né? Esses produtos com um precinho barato, né? Ou indicar para outras pessoas que precisam. Então, o nosso bazar já está retomando as suas atividades, começou essa semana agora. Quero agradecer muito as 40 e quantas pessoas? 50, mais de 50 pessoas já aqui conosco ao vivo, né? A Thaís já deu alguns nomes, eu vou passar mais alguns nomes aqui para vocês. A Helena Souza, a Sandra Araújo, a Dena Medeiros e a Mariana, lá de Passos, né? Beijo para você, Dena, Mariana. A Fernanda Laurente, Fernando Gomes, o Roosevelt, Ana Lúcia, Balieiro, a Rita, a Adriana, a Laura, Gobi, Fabinho, ô Fabinho, abraço para você, Fabinho, tamo junto sempre, hein? A Vera Olímpio, Maria Inês, tô com saudade de você, hein, Maria Inês? Tudo de bom para você. A Vânia Garbellini, que manda uma mensagem aqui para todos nós. Que a luz do Mestre Jesus nos fortaleça. Que assim seja, Vânia, né? E que essa luz possa irradiar, possa penetrar dentro da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos corações, né? E que isso possa nos fortalecer ainda mais, nos engrandecer ainda mais, para que possamos iniciar essa semana com muita força, com muita luz e, como eu sempre digo aqui, com um pouquinho mais de paciência. Vamos nos tranquilizar. Ainda não é o momento da gente abaixar a guarda, não, né? Estamos basicamente controlados, mas ainda existe o risco grande de contaminação, então nós temos que evitar, temos que nos proteger, principalmente as pessoas que estão no grupo de risco. Vamos ter um pouquinho mais de paciência, né? Vamos sair apenas para o necessário, né? Aqueles que não tiverem como, todos nós temos os nossos compromissos, mas ainda não é tempo de diversão, de festa, né? Vamos tentar ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência, pensar em nós e pensar no nosso próximo, que possa estar correndo risco também, né, de ser contaminado. Então, que tenhamos todos uma excelente semana, cheia de luz, cheia de energia, muita paciência, muita tranquilidade, e que Deus e nosso Mestre Jesus Cristo nos fortaleça, nos engrandeça, e que estejamos todos juntos novamente no próximo sábado, a partir das 9 da manhã. Um abraço a todos. Abraço, seu Miguel. Tudo de bom para o senhor, para a dona Val, para a Miriam, para a Meire, todos aí. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado pela companhia, obrigado pela energia e pela força que vocês passam para nós. Com você, Thaís. Bom, agradeço aí a acolhida, obrigada Álvaro, a Lourdinha que está nos bastidores, ao Flávio que está aqui do meu lado controlando tudo aí, e a todos vocês que dispõem desse tempo, né, para escutar um pouco das palavras de Jesus, dos seus ensinamentos.
né, que possamos levar isso para a nossa semana. Né? Então fica aí o agradecimento e quem puder comparecer amanhã reforçando o nosso faxinão, será muito bem-vindo. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau.